quiser já ir sobre você, sobre a sua atuação na psicologia, como psicóloga, aí a gente já vai esquecendo os motores. Tá. Falar um pouquinho sobre mim. Sou psicóloga, tenho 18 anos, apaixonada pela profissão de psicologia. Né? No começo da minha vida, eu não imaginava ser psicóloga, a vida foi me levando por esses caminhos, e eu hoje sou muito realizada, me sinto muito realizada na minha profissão. Eu acho que é uma profissão que é muito rica, me propicia usar um dom que eu acho que foi Deus que me deu, então eu tenho muita gratidão por isso. Né? Eu me especializei em psicopatologia, que eu gostava muito da área da saúde, então minha primeira especialização foi em psicopatologia, e da criança, do adulto. Trabalhei com crianças há algum tempo no CAPS, também gosto muito de trabalhar com criança. Hoje eu tenho trabalhado mais com adulto. Fiz outras pós, estou fazendo uma pós hoje em psicologia baseada em evidências, que é algo que está mais em evidência realmente hoje, né? É um novo viés e um novo olhar aí da psicologia, que tem também aberto muito meu olhar. E você começou, na sua trajetória, você começou com qual abordagem, primeiramente? Psicanálise. 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 Você tem um perfil ainda da psicanálise, né? Você percebe, né? Fica pinceladas, Cris, não tem jeito. É verdade. Porque, assim, houve um momento que eu me senti engessada na psicanálise e percebi que precisava ampliar, mas é uma abordagem que fez muito sentido para mim. E tem muitas coisas importantes, né? Tem muitos conceitos importantes que eu uso ainda. Embora esteja hoje trabalhando com a psicologia baseada em evidências, que é um pouco diferente, o olhar é um pouco diferente, mas existem conceitos da psicanálise que são muito importantes ainda hoje. Inclusive usados, né, na TCC e em outras abordagens também. Depois eu fui migrando, aí depois eu estudei sistêmica, me identifiquei muito com a sistêmica, porque eu via também uma demanda muito grande das famílias, casais e famílias. Então, esse olhar para a família, esse olhar para o todo, acho que ampliou muito a minha visão como psicóloga. E hoje eu estou estudando TCC e psicologia baseada em evidências, que também me amplia mais, tem me ampliado mais. Né? Eu acho interessante isso. Boa tarde, bem-vinda, Soninha. Aí já tem duas pessoas mas tem umas 15 pessoas na live. Bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? Daqui a pouco a gente abre. Então, aí a minha curiosidade é o seguinte, existe essa guerra de abordagens, de questões. A questão, por exemplo, que a gente vai falar, né? Falando. As contas é a mesma coisa? Cris, deu uma travadinha na sua pergunta. Eu não consegui entender. Você pode repetir, por favor? Com relação às abordagens que você atuou, nós vamos falar sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, essas abordagens que você atua e atuou, está estudando, né? E atua, é igual? Acho que tem algumas diferenças, né? No caso da sistêmica, o autoconhecimento ele é baseado no todo, com as pessoas que você convive. A família tem um impacto muito grande, né? O olhar não é só para o individual. A psicanálise vai ser esse olhar muito lá do passado. Tudo que você viveu como criança, para a psicanálise, impacta muito quem você é hoje. Então, é esse autoconhecimento baseado no que você viveu lá atrás e o que traz para a sua vida hoje. E a TCC é muito mais do que agora, né? Comportamento. Aí você vai olhar e vai se conhecer a partir das suas emoções e do seu comportamento. Tem algumas diferenças, mas a gente consegue encaixá-las. Então, a partir do que você está falando, qual o conceito? Eu não consegui encontrar em nenhum lugar ainda. Não sei se eu não. O conceito de autoconhecimento. Autoconhecimento,
modo, seria a capacidade de reconhecer as emoções. Como é que eu estou me sentindo? Nomear essas emoções. Sabe como quando muitas vezes você está se sentindo, você sente ali um desconforto, uma angústia, você não sabe, mas aí geralmente a gente pergunta para o paciente, né? A gente trabalha muito ali no reconhecimento das emoções. O que você está sentindo? Às vezes o paciente não sabe nomear. Então, é o reconhecimento dessas emoções. O que eu estou sentindo? Como é que eu estou? Como é que as coisas me impactam? O conhecimento das minhas necessidades. O que eu quero? O que eu não quero? Isso é autoconhecimento também. Posicionamento, os limites. Autoconhecimento vai fazer com que você coloque os limites. Porque você vai saber até onde é o seu limite e até onde que o outro está ultrapassando. Então, se o outro está caindo além, você vai conseguir dizer, quando você se conhece. Saber os gatilhos, os acionadores. Existem situações que nos acionam e a gente, às vezes, perde o controle. Né? Então, quando você se conhece, você entende. Isso é um acionador, isso é um gatilho para mim. Então, você pode trabalhar no preventivo. Né? E aí você vai entendendo os padrões também. Como é que eu funciono? Os padrões de funcionamento. Então, aborda isso tudo. Autoconhecimento é isso tudo. É esse aprendizado disso tudo. Então, o que eu entendi, as pessoas que chegam na clínica têm dificuldade de poder enxergar, em geral, né? Assim, sempre não entende os gatilhos. Então, essa pessoa, né, se conhece, não é isso? Sim, exatamente. Porque o que acontece? Por falta de autoconhecimento, muitas vezes nós temos problemas de relacionamento. Não ter esse autoconhecimento faz com que a gente, muitas vezes, não se coloque, não consiga entender o outro, não consiga entender situações que estão acontecendo, não consiga entender os pensamentos. Às vezes a gente tem ciclos de pensamentos que a gente não consegue entender nem barrar. Isso vai trazendo prejuízos. Então, muita gente vem para a terapia em função disso. Né? Se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu dou vazão demais para minha raiva, por exemplo. Explosões, impulsividades. Aí a pessoa vem para a terapia com essa queixa. O sintoma principal ali que ela vai trazer é: sou impulsivo demais, estou perdendo minhas relações em função disso, estou perdendo meus amigos, ou estou tendo um problema no casamento. E aí a gente vai trabalhar o autoconhecimento para que propicie essa melhora das relações também. Vai impactar em tudo. Você, na sua opinião, qual o motivo dessa falta de conhecimento, né? Falta de autoconhecimento? Nós não aprendemos desde cedo a olhar para dentro. Nós somos muito treinados para fora, para pensar no outro, para atender o outro, né? Então, uma criança muito novinha, ela é pura intenção, né? Você dá um presente para uma criança de 3 anos, por exemplo, ela vai te dizer assim: você dá uma roupa, eu não gostei, eu queria um brinquedo. Ela é pura intenção. Ela fala o que ela sente, ela se expressa. Só que aí, com o tempo, o que a gente vai fazendo? Não é legal, não é educado, falar que você não gostou. A criança começa a entender que ela não pode se expressar. Né? Estou dando um exemplo assim, mas existem números a partir disso. A gente vai moldando, a gente vai sendo moldado pelo meio, né? De alguma forma. E aí a gente vai entendendo que às vezes a gente não pode expressar. A percepção infantil, né? Então, uma criança um pouco maiorzinha, ela já vai ficar mais polida, ela já não vai dar tanta vazão às suas emoções primárias, que estão lá na base do temperamento dela. E aí, a partir disso, a gente vai aprendendo a pensar mais para fora e menos dentro. Menos o que eu sinto, o que eu quero. A gente não nomeia o que a gente está sentindo. Por isso é tão difícil. E tem uma questão de geração também, né? Eu acho que as nossas gerações passadas, não vamos entrar aqui, tá, gente? A gente já falou, mas deixa eu achar.
A gente sabe que a geração, né? O que acontece? Os pais, isso aqui a gente não está culpando ninguém, a gente é responsável e isso é uma história que traz a história dos pais também, Sim. né? Tem toda uma história. Como que nossos pais, né? Os pais dos amigos foram criados e foram criados, tem a ver com a história. E aí, Sim. a forma que acha que é certo. Então, Exatamente. eu sou da geração que não podia se posicionar, né? Não podia se posicionar. Não podia. Era normalmente cala a boca, né? Adulto tá falando. E às vezes pedir alguma coisa, interromper a conversa, dizer que estava com fome. Também tem isso. Eu acho que atual, claro, é óbvio que os pais dos pais, né? Exatamente. As mudanças são com o tempo, as próximas, que estão mais crescendo mais do que sempre. Então, sim, isso tem um impacto muito grande, né, Cris? O que os nossos pais receberam dos nossos avós, bisavós, dos antepassados deles, impacta em nós, e muito, não é pouco, né? Então, se a gente vem de um sistema familiar mais fechado, mais rígido, ou então muito permissivo, os dois extremos são ruins, né? Se a gente tem autoritarismo demais, rigidez demais, você vai ter prejuízo. Mas se, por outro lado, você vem de um sistema também permissivo demais, e hoje a gente até vê isso em algumas famílias, as crianças elas estão crescendo aí num sistema muito permissivo, onde elas podem tudo, né? Também a gente tem visto que também não é bom. Então, nenhum dos dois extremos é bom, tem um ponto de equilíbrio aqui. Só que esses impactos, eles vêm muito forte para nós. Por quê? Nossos pais receberam, e geralmente a geração anterior, o sistema era muito mais rígido, né? Dava-se muito mais repressões, disciplinas fortes, né? Com autoritarismo, e isso nos impacta. Então, assim, muitas vezes a gente não tinha voz para falar, voz para expressar o que a gente sentia, né? Então, hoje a geração de hoje ela vem diferente. Acho que muitos de nós, né, da nossa geração, foi tão reprimido, que pensou assim: agora eu vou fazer completamente diferente com os meus filhos. Mas a gente está vendo que também não é bom, né? Existe um ponto de equilíbrio aqui que é o ideal. A criança ela precisa do limite, ela precisa da regra. Então, isso tudo vai impactando. Então, assim, tudo que nós recebemos do nosso sistema impacta em quem a gente é hoje. E nós, adultos, nós somos reflexos da nossa criança.